graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu quero partir para uma reflexão que tem por base a pergunta: por que o homem ama tanto dominar outro homem? Por que o homem ama tanto dominar outro homem? Eu queria iniciar lendo Gênesis 2,15. A passagem do primeiro livro da Bíblia diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí nós vimos que Deus permitiu que o homem escolhesse entre o bem e o mal. O que estava em jogo aqui era a obediência. E aí também está no contexto o livre-arbítrio. É verdade que Deus é dono de todas as coisas, tudo que vem, tudo que existe, ou é permissão dele, criação dele, mas Deus também dá uma fração de responsabilidade ao homem, e aí consiste no livre-arbítrio. O que não quer dizer que Deus não haja dentro do livre-arbítrio, não é? Deus não dá um mandato definitivo para o homem fazer o que quiser, porque Deus pode alterar pela vontade dele, sempre. Então, nesse ponto aqui, nós vimos que Deus deu uma ordem, né? Deus deu uma ordem ao homem para cultivar e guardar o jardim do Éden. O homem vivia ali num lugar completo, num lugar pleno. Mas o que acontece? Ou o que aconteceu? Aí no capítulo 3, nós conhecemos a queda do homem. É quando o pecado entra no homem. Diz assim o livro de Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocarei nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja bem, aí, como nós vimos, a atuação, o agir maléfico, o agir nefasto do diabo sobre os homens, em que onde nasceu, originou o que se chama pecado. Esse aí é o conceito de pecado, que vai na desobediência ao que Deus tinha determinado. E o que isso tem a ver com a questão do homem dominando o homem? Bem, no mesmo livro de Gênesis, nós vamos ver no capítulo 2, versículo 15, o seguinte: 2, ou não é o 2, é aí, eu já falei do 2, já falei do 3, eu vou falar sobre o capítulo 1, versículo 28, que diz assim:
E Deus os abençoou. Abençoou quem? Ao homem e à mulher, que foram feitos à sua imagem e semelhança. E Deus abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, sujeitai a terra sujeita aos homens. Aqui nós vimos que Deus deu um mandato aos homens, para os homens, na sua existência, certo? Os homens exercessem, claro, com dignidade, né, esse mandato que Deus deu, ou seja, construíssem uma sociedade, uma comunidade em harmonia. É o que sobressai do texto, sujeitando a terra, porque Deus é bom. Um dos atributos de Deus é a santidade e a bondade, e ele não daria um mandato aos homens para os homens praticarem o mal, a evidência. Bem, aí assim, já vimos a atuação do diabo e vimos agora lá em Gênesis, em Mateus 4:11, que o diabo, certo, não satisfeito em tentar o homem e causar aquilo que foi o pecado original, ele no capítulo 4:11 de Mateus, descrito no primeiro evangelho, ele tenta a Deus, ou seja, ele tenta a Jesus. Então a gente sabe, né, pela Bíblia, sempre pela palavra de Deus, que o diabo tentou Jesus no deserto, quando Jesus passou 40 dias com sede e fome, né, em jejum, como se diz. Quando ele disse, por exemplo, na primeira atuação do diabo, não só ele disse que Jesus, como era Deus, que ele transformasse as pedras em pães, porque assim ele poderia se alimentar. Foi quando Jesus respondeu que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procedem da boca de Deus. E aí houve mais umas investidas do diabo até ele se retirar, como nós conhecemos na palavra de Deus. Basta ler Mateus 4:1 até Mateus 4:11. Podem conferir. Então, o diabo não quis só tentar o homem, como quis tentar, tentou, o próprio Jesus. A diferença é que com Adão e Eva, ele alcançou seu intento de malignidade. E com Jesus, é claro, ele foi derrotado. O que é que tem a ver isso aí com porque o homem ama tanto dominar o outro homem? Por quê? Bem, na carta aos Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a autoridade. Vamos ver isso aqui. E aqui tudo é ao vivo, é procurando na hora. Aleluia, Senhor. Então ele diz assim, vamos ver aqui o que é que diz no capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Uma primeira coisa que eu quero refletir é que a autoridade não é uma pessoa. E não se diz assim, a autoridade de uma pessoa, determinada pessoa, específica pessoa, não. A autoridade é o poder que Deus dá, certo? A determinadas pessoas que exercem pela vontade de Deus, durante um tempo que Deus permite, o munus de dirigir a comunidade, dirigir a sociedade, aquilo que Deus implementou quando ele disse que a terra esteja sujeita aos homens. Então, verificando que a autoridade é instituída por Deus, há de se pensar também por que é que existem tantas autoridades que praticam o mal de forma deliberada e de forma convincente. Ou seja, elas praticam o mal com a consciência de praticarem o mal. E muitas vezes dizendo que aquilo ali é o bem, quando
quando se sabe que não é. Aí nós podemos chegar a um conceito aí de autoridade boa e má. Por exemplo, vamos ver lá, o rei Nabucodonosor, o famoso rei da Babilônia, aquele que construiu uma estátua de ouro para ser adorado como Deus. E que Daniel, com as suas orações e com a sua prática de vida em Deus, não aceitou que aquela autoridade exercesse autoridade sobre ele. E a gente sabe, pela Escritura, que Nabucodonosor terminou convertendo-se a Deus. Aleluia. Mas a autoridade, em determinados casos, elas não são boas autoridades. E a gente pode ler aqui Apocalipse 13, versículo 2 e 4. É importante ler isso aqui para nos situarmos sobre esse contexto. É o Apocalipse 13, quando diz assim, a besta que emerge do mar. O versículo 2 diz, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Qual é a diferença dessa autoridade para aquela autoridade? Ora, aqui a autoridade que é recebida é a autoridade dada, olha aqui, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade, que exatamente representa o mal, a malignidade, a satanicidade. Então, existem autoridades que se investem por permissão de Deus, mas que desagradam a Deus, que não praticam a bondade, que seria a sua missão essencial. Isso aí tem de ser compreendido. Então, veja bem, e quando há esse conflito entre a autoridade, que é por ser constituída por Deus, mas é que exerce malignidade dentro do seu livre-arbítrio, e como podemos resolver esse conflito, se a autoridade é criada por Deus, mas pratica o mal? Bem, lá em Atos 5:29, no livro de Atos 5:29, e aqui demora um pouco porque nós vamos procurando dentro da palavra as próprias respostas, diz assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, atos ilegais, manifestamente ilegais, atos contrários à ética de Jesus, atos contrários ao que se chama os direitos naturais das pessoas, por exemplo, a vida, a liberdade, esses atos são praticados por autoridades más ou maléficas. E, por isso, não devem ser obedecidos, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Glória a Deus. Na história bíblica, nós sabemos que existiram vários reis, os reis de Israel, do norte, e os reis de Judá, do sul, cerca de 40 reis, e nós sabemos que talvez uns 5 foram agradáveis aos olhos de Deus. Olha lá, autoridades constituídas por Deus, mas a maioria, de forma, uma maioria muito expressiva, não respeitavam a Deus, não obedeciam a Deus. Podemos citar aqui, por exemplo, os que foram bons, porque todos os reis de Israel do norte, todos eles foram pecadores, foram malévolos. E os reis de Judá, alguns deles, não eram pecadores, vamos dizer assim, eram menos pecadores, ou seja, eles não praticavam o pecado voluntariamente. É o que é a diferença do cristão para o ímpio. O cristão pratica o pecado,
mas não voluntariamente, não adula o pecado, enquanto o ímpio, ele gosta de pecar, ele ama o mal. Por exemplo, ele ama dominar os outros. O rei Asa, Josafá, o rei Joás, o rei Ezequias e o rei Josias são exemplos de reis que andaram no caminho do Senhor. O que é que isso tem a ver com a questão de que o homem ama tanto dominar outro homem? O que nós queremos dizer é o seguinte, é que as autoridades, muitas delas, querem impor, né, um domínio que por suas frustrações ou por algum motivo que não nos cabe aqui contextualizar ou trazer, né, à baila, elas querem impor a sua vontade, a vontade própria. E essas vontades impostas pelos homens, naturalmente, elas são eivadas de pecados, porque os homens são pecadores. Então, buscando aqui ainda a explicação do problema do mundo, que é a desobediência a Deus, porque nós vimos lá já na origem, por isso que mostramos aqui, quando a serpente, né, atua junto a Adão e Eva. E aqui nós vamos fazer a parte segunda desta reflexão. Eu vou parar aqui neste primeiro vídeo para continuar na sequência no próximo. A graça e a paz do Senhor, a alegria de Jesus. Continuemos fazendo isso com o coração voltado para Deus, crendo, né, que Ele atua em nós e atua na vida daqueles que o buscam. Aleluia, glória a Deus.